Atenção, Inter avança por lateral do Cruzeiro. Eu vou te trazer todos os detalhes dessa informação importante e mais. O sim de Alexis Sanches e o golaço inacreditável, absurdo que um ex-colorado marcou. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal com informações muito importantes para você. O avanço do Inter por lateral do Cruzeiro, o sim de Alexis Sanches e um guri do celeiro fazendo bonito muito longe daqui. Portanto, agora me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e te prepara para uma enxurrada de informações. Antes de tudo isso, eu tenho alguns recados importantes. Primeiro deles é que eu sempre falo aqui para você me procurar lá no Instagram, @marinho.saldanha, pra gente bater aquele papo sobre o Inter, para você me contar quem é que você quer que o Inter contrate, e eu tô devendo alguns abraços aqui. O primeiro deles é para Andressa e para o Ronaldo da Pureza Insana Brasil. Eles foram no jogo agora do Inter contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Ele é colorado, ela é torcedora do Atlético Paranaense, então foi torcer e também secar ao mesmo tempo. Não rolou uma vitória, mas um golzinho no fim nos garantiu um ponto lá no Couto Pereira. Então tá dado abraço para vocês da Pureza Insana Brasil, Ronaldo e Andressa. Outro querido colega, amigo, é o Givaldo Lima, que sempre acompanha aqui o canal e que também falou comigo lá no Instagram. Um abraço, Givaldo, obrigado. Se você quer ser lembrado aqui, me procura no direct. Marinho, me manda um abraço, vamos conversar. Certamente você vai ser contemplado aqui no canal também. Dito tudo isso, recados importantes também sobre a Barbearia Chapéu Preto, minha parceira aqui do canal, a D2 Duarte Elétrica e Climatização, meus parceiros aqui no canal, e a Amazon.com, link na descrição desse vídeo para você comprar com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Dito tudo isso, abraços dados, propagandas feitas, vamos partir para as informações porque tem muita coisa que eu tô louco para te contar. Se eu pudesse, eu já tinha gravado esse vídeo assim que eu descobri as informações, mas como você sabe, eu tenho uma rotina atrelada ao trabalho lá do UOL Esporte, eu faço roteiros do programa do PVC, do Jornal Agora do Fim da Tarde, então acaba que eu só tenho tempo para o canal à noite, todos os dias, 7h30 da noite, entra conteúdo novo por aqui. Vamos lá, vamos começar com Alexis Sanches, porque essa informação ela surgiu lá na Espanha, no jornal Mundo Deportivo, que informou que o Inter teria uma negociação inclusive avançada para contratar o Alexis Sanches. Depois de toda a apuração que eu fiz semana passada, que eu já trouxe em vídeo aqui no canal, eu consegui mais alguns avanços sobre essa situação. A começar pela seguinte informação: Alexis Sanches disse sim, não exclusivamente ao Inter, mas sim a seus empresários para que eles comecem a trabalhar um retorno ao continente sul-americano. Isso quer dizer que o primeiro passo para deixar a Europa, que era uma porta fechada até então, agora está aberta. Você vai lembrar que nas outras janelas de transferências, quando já se especulou Alexis Sanches no Internacional, o discurso era sempre que Alexis Sanches não vem porque ele quer permanecer na Europa. Isso já não existe mais. Essa barreira foi vencida. Essa situação foi superada, porque o Alexis Sanches disse sim. Ele disse sim para retornar à América do Sul. Disse a seus empresários que eles podem começar a trabalhar esse retorno e que o futebol brasileiro é o melhor economicamente no continente, é o mais potente para conseguir pagar os cerca de 2 milhões de reais, equivalente, é claro, que o Alexis Sanches recebe lá na Europa atualmente. O contrato dele com o Sevilla está acabando, ele está em atividade, tanto que no final de semana jogou contra o Espanhol, ele jogou 45 minutos e deu uma assistência. Então é um jogador que está em atividade. Nos 2 últimos jogos que ele participou, ele fez um gol contra o Real Sociedad
e deu uma assistência contra o Espanhol. Então, mesmo que não tenha sido uma baita temporada, afinal já está com 37 anos, está em atividade, está participando de gols e quer voltar ao continente sul-americano. No Inter, o Inter continua com o discurso de que descarta qualquer movimentação por esse jogador. Diz que não tem negociação no momento, eu até acredito que não tenha mesmo. E mais, que é um jogador que não está dentro do padrão que o Inter pode contratar hoje. Porque o Inter não tem espaço em folha de pagamento para assimilar, para assumir 2 milhões de reais. É claro que essa situação muda caso o Borré vá embora, porque afinal 1.800.000. Caso o Inter consiga aliviar sua folha de pagamento, como é o que o Inter sempre está tentando janela após janela, mas a realidade hoje do Inter é mais sair jogadores caros do que chegar. Apesar disso, tá dada a informação, Alexis Sanches, que sempre está em pauta no Internacional, quer voltar para o continente. É um jogador que está aí no mercado, que vai ser oferecido e que, se o Inter de fato quiser, pode conseguir essa contratação. Depende muito do fator financeiro. Antes de te falar sobre o avanço do Inter com o lateral do Cruzeiro, eu quero usar o canal aqui para te mostrar uma coisa muito massa. O Gabriel Carvalho, guri do celeiro, vendido pelo Inter ao Al-Qadisiyah, lá da Arábia Saudita, fez um golaço inacreditável em partida do campeonato deles. Olha, se você por acaso estiver vendo esse vídeo e não rolar o gol dele, é porque o YouTube nos vetou, questão de direitos e tal. Mas eu vou fazer de tudo que eu souber, o que for possível, para que você veja o golaço do Gabriel Carvalho, que vai rodar agora. Bueno, foi o primeiro gol do Gabriel Carvalho pelo futebol da Arábia Saudita, pelo Al-Qadisiyah. Ele já tinha dado 2 assistências. Ele está crescendo cada vez mais no time. Ainda não é titular. Daí você vai pensar, porra, mas o cara não é titular na Arábia Saudita. Ô meu galo, futebol da Arábia Saudita tem dinheiro pra caramba, eles contratam vários jogadores, tanto que o Qadisiyah esse aí é o mesmo time que tá o Otávio, que o Inter tá querendo contratar pro ano que vem. Então é o seguinte, não é fácil, não é simples ser titular na Arábia Saudita, ainda mais para um menino de 18 anos que está recém se acostumando com a rotina lá de outro país tão diferente culturalmente como é a Arábia Saudita em relação ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Não é só idioma, é cultura, é dia a dia, é questão alimentar, é questão de relacionamento interpessoal, é muita diferença de fato para um menino de 18 anos, assim como no estalar de dedos está acostumado, ainda que seja jogador de futebol, que desde pequeno saiu de casa, desde pequeno está aí vivendo em alojamentos, tudo isso é verdade. Por que é tão importante para o Inter que o Gabriel Carvalho tenha sucesso na Arábia Saudita? Porque o Inter manteve 10% dos direitos econômicos desse garoto quando negociou ele com este clube. Ou seja, qualquer venda que venha a acontecer do futebol da Arábia Saudita para outro clube, mesmo dentro da própria Arábia, né, de um clube para outro, independente de país ou de região, o Internacional tem direito a 10% do valor. Ainda mais um percentual de formação dele que é calculado em cima do período em que ele esteve no Colorado, ainda jovem, ainda nas categorias de base. Portanto, o Inter, não só por ser formador do Gabriel Carvalho, mas de olho nesses 10%, comemora cada novo passo dele jogando lá na Arábia Saudita. Importante demais e legal também ver um guri do celeiro se dando bem. Vai lá, Gabriel Carvalho, que a gente quer esses 10% de todo jeito. Vamos falar do William,
Porque esse é o lateral do Cruzeiro que o Inter está avançando. William, lateral direito, aquele mesmo formado do Inter, campeão olímpico com a seleção brasileira. Na semana passada, eu te trouxe aqui a informação de que o Inter começava a observar a situação dele. Porque afinal, o William está fora dos planos do Cruzeiro, não vai ser utilizado pelo Arthur Jorge no restante da temporada, não estourou o número de jogos do Campeonato Brasileiro e deve ser negociado nesse meio de Brasileirão. O Inter tem aquela situação, afinal tem ali o Bruno Gomes jogando de lateral e também o Bryan Aguirre, mas tá faltando gente na esquerda, né? O Bryan Aguirre pode fazer as duas, o próprio William pode fazer as duas, o Bruno Gomes pode ser deslocado para o meio-campo. Pensando nisso, na relação que o William já tem com o Inter, por ser um jogador de qualidade e que já manifestou o desejo de jogar no Inter novamente, o Inter deu o seguinte passo e este é o avanço que eu te falei lá no começo do vídeo. O Inter entrou em contato com o staff do William para buscar informações negociais sobre ele. O que é isso? O Inter deu o primeiro passo para contratar o William, que é saber se o William quer jogar no Inter agora, saber se o Cruzeiro libera o William em qual modalidade, só venda, troca, empréstimo, saber se o William cabe dentro da folha de pagamento do Inter financeiramente falando. São três questões muito importantes que o Inter já buscou junto ao staff do jogador. Por enquanto, o que tem de informação é que sim, o William vai ser negociado e que gostaria de jogar no Internacional no restante dessa temporada. Não se sabe ainda qual a condição de negócio que o Cruzeiro vai impor. Porque, afinal, o Cruzeiro é rival do Inter no Brasileirão, é rival do Inter na Copa do Brasil, é um clube que não precisa de dinheiro, porque, afinal, tem ali o Pedrinho BH, que é um cara dono do clube com muita grana, tá botando dinheiro no Cruzeiro repetidamente, então não é um clube que tá ali sufocado por uma condição financeira difícil e só vai liberar o William dentro da sua necessidade. Pode o William tentar forçar? Pode. Mas a real é que o Cruzeiro é quem comanda essa negociação. O Inter ainda não recebeu a resposta do Cruzeiro sobre como libera o William. Se rola empréstimo, se quer alguma troca ou se pode apenas vender o jogador. Se for só venda, esquece, não vai acontecer. O Inter não vai pagar para ter o William, não vai comprar o William agora. A opção principal, a opção que o Inter gostaria seria um empréstimo. Pode ser um empréstimo com opção, um empréstimo com obrigação de compra a longo prazo, porque o Inter não tem poder de investimento imediato, mas poder de investimento a longo prazo é possível que se encontre uma fórmula para ter. Mas o importante é que o primeiro passo foi dado. O Inter entrou em contato com o staff do jogador, recebeu as primeiras respostas, as que dependem apenas dele, e está esperando o feedback do Cruzeiro para saber se vai conseguir avançar nessa negociação. Independente do que for acontecer, existe uma certeza. Eu vou estar aqui para te informar cada novo passo desse negócio. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!